Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio Vida Devocional. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 30 anos e temos o privilégio aqui de pastorear essa igreja tão amada, tão querida. Eu quero convidar você para refletirmos, em cima da palavra de Deus. E eu quero tratar hoje de um assunto muito interessante e muito importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cristã. Você possui uma fé verdadeira? Será que a sua fé, ela é de fato uma fé bíblica, genuinamente bíblica? Eu quero usar como texto de referência expositiva o texto de João, capítulo 12, versos 44 a 50. O texto diz o seguinte: E Jesus chamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, e quer o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Eu queria chamar a sua atenção para esse tema de suma importância na Bíblia, que é fé. Fé. E quando a gente fala de fé na Bíblia, a gente não fala apenas de um conceito teológico, de um conceito bíblico, teórico, mas a gente fala de uma forma de viver. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Há uma diferença entre a fé verdadeira, a fé genuína, que é a fé conforme é ensinada aqui pela Bíblia, e a fé crendice, a fé apenas de confiança humana, de você acreditar em alguma coisa. E a Bíblia, em primeiro lugar, nos traz um conceito de fé. Então a fé na Bíblia é a chave que dá acesso a todas as riquezas espirituais. A fé, ela é um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos nos apropriar das bênçãos espirituais. Por isso, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E aqueles que não têm fé não podem receber absolutamente nada de Deus. Então a fé é como se fosse a moeda do mundo espiritual. Nós conseguimos as coisas espirituais de Deus a partir da fé. A fé verdadeira, ela não nasce naturalmente do nosso coração. A fé verdadeira, ela é um dom de Deus. Eu não tenho a fé verdadeira, genuína, naturalmente. Eu recebo essa fé de Deus. A fé é um dom de Deus. Paulo diz lá, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas vamos lá. Qual é o conceito bíblico de fé? O que a Bíblia fala sobre o que é fé? Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós aprendemos pelo menos 3 aspectos que compõem o conceito de fé. A primeira delas é a chamada fé salvadora. O que é a fé salvadora? É aquela fé que Deus nos dá
para que nós possamos receber graciosamente dele a nossa salvação. Essa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu leio a palavra, o Espírito Santo gera essa fé na minha mente e no meu coração e na minha vontade. A fé, ela é simplesmente a mão que se estende para receber as bênçãos de Deus, inclusive a nossa salvação. A fé salvadora é uma convicção segura, operada no coração, pelo Espírito Santo, com respeito à verdade do Evangelho. Então a fé leva você a crer que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade de Deus. Então, pega esse primeiro ponto aí, né, que é muito importante, a fé salvadora. Mas em segundo lugar, a Bíblia fala também da fé como conteúdo doutrinário. Quando você diz que tem fé, primeiro você tem que ter um objeto. Você tem fé em Deus. A sua fé se dirige a Deus. Mas a sua fé também tem um conteúdo. Ou seja, em que eu creio? Né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na salvação. Eu creio na vida eterna. Então, a fé, ela é ensinada na Bíblia como conteúdo de crença. É muito importante nós entendermos isso, porque a nossa fé, a fé cristã, o conteúdo dela está aqui, na Bíblia. Nós cremos em Deus, né, através da revelação escrita. Isso aqui é o conteúdo da nossa fé. Tá certo? Por isso que nós sempre afirmamos que a salvação é somente pela fé e que para nós a única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Então, a fé, ela é salvadora, é um dom que Deus nos dá para recebermos a salvação. A fé, ela é um conteúdo de crença, é uma sã doutrina, é o conteúdo da palavra de Deus. Então, eu creio em quê? Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Esse é o conteúdo da minha fé. Em terceiro lugar, a fé também, ela aparece na Bíblia como o exercício da confiança naquilo que nós cremos na Bíblia, naquilo que nós recebemos da Bíblia, acompanhada por uma vida de obediência, por uma vida de conduta de acordo com aquilo que nós cremos, né? Então, quando a Bíblia fala que nós vivemos pela fé, que nós andamos pela fé, né, está falando que fé implica em obediência, né? Você sabe que Tiago trata dessa matéria lá na sua carta, quando ele pergunta assim, mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé. Como é que eu posso mostrar a minha fé? E ele diz, nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, pelo nosso comportamento. Então, fé implica em conduta. Então, não existe uma fé no vácuo, né? A nossa fé, ela se torna visível através do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de viver. Então, fechando aqui para você, resumindo, o conceito bíblico de fé tem esses três componentes principais. Primeiro, é a fé salvadora, é aquela fé que eu recebo para ser salvo. Segundo, é a fé conteúdo de crença, é a fé na palavra de Deus. Em que eu creio? Qual é o conteúdo da minha fé?
conteúdo da minha fé é aquilo que está na Bíblia. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Terceiro lugar, fé, ela precisa ser mostrada através de boas obras, através de uma vida de obediência a Deus. Se eu creio nisso, eu faço isso. Se eu creio que Deus está mandando eu fazer isso, então eu obedeço a Deus. Então, essa é a maneira de nós revelarmos a fé. A fé verdadeira, ela tem também 3 elementos, certo? 3 elementos. Primeiro, o elemento intelectual. Intelectual. Então, eu creio, mas eu creio em quê? Né? A Bíblia fala que nós, quando cremos, nós não deixamos de pensar. Né? Há um livro famoso que diz, crer é também pensar. Certo? Então, eu posso dar para você a razão da minha fé de uma forma racional, de uma forma intelectual. Eu posso explicar para você, né, o conteúdo intelectual da minha fé. Segundo lugar, a fé tem o elemento emocional. É uma espécie assim de assentimento. Né? O psicólogo William James, ele diz que a fé é a suprema emoção. Né? A fé traz para mim esse mexer nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Né? A fé, ela tem esse lado emocional. E terceiro lugar, a fé tem também o elemento volitivo. Então, a fé mexe com o meu intelecto, ela permeia as minhas emoções e a fé também muda e define a minha vontade. Né? É por causa da minha fé que eu faço escolhas. É por causa da minha fé que a minha vontade aceita ou não aceita determinadas coisas, determinadas propostas. Então a fé, ela é inteligente, a fé, ela é emocional, a fé, ela é volitiva, ela trabalha também com a vontade. Diante dessa introdução, eu queria passar aqui para o texto que nós lemos, né? O texto que Jesus, ele faz um resumo aqui no Evangelho de João, 12, né, de 44 a 50, ele vai colocar aqui alguns pontos que eu queria destacar sobre a fé genuína, a fé verdadeira. Em primeiro lugar, nos versos 44 e 45, né, Jesus diz assim, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, a primeira marca, a primeira característica da fé verdadeira, genuína, segundo Jesus Cristo, é que ela tem como objeto as 3 pessoas da Trindade. Então, quando eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito Santo. Tá certo? Eu não posso dizer que eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus, mas não creio no Espírito Santo. Então, é muito importante a gente entender, porque os judeus, na época que Jesus exerceu o seu ministério, eles tinham aprendido em todo o Antigo Testamento a unicidade de Deus, que Deus é único. Mas Jesus traz para nós, e já também evidências disso no Antigo Testamento, que a pessoa de Deus, ela subsiste em 3 pessoas, aquilo que nós chamamos de Trindade. Jesus responde aqui que quem crê em Jesus, crê também no Pai que o enviou, certo? Então, Jesus falou sobre a unidade existente entre as 3 pessoas da Trindade. Né?
Certa vez ele respondeu, né, para Filipe, que fez uma pergunta: mostra-nos Deus e isso nos basta. E aí Jesus responde lá em João capítulo 14, capítulo 15, dizendo o seguinte: ô Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, né? Eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque geralmente as seitas são aquelas religiões falsas. Elas muitas vezes pregam a existência de Deus, mas negam a existência de Cristo como Filho de Deus. E negam também a figura do Espírito Santo. Você se lembra que quando Jesus nos deu a grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, ele diz que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há como nós crermos em Deus, nós termos uma fé em Deus, se nós não crermos nesse conceito trinitariano, no conceito da Trindade. Tá certo? Se você está participando de alguma religião, de alguma seita aí, que não aceita Jesus como Deus, que aceita o Espírito Santo apenas como uma força e nem acredita na pessoa do Espírito Santo, a sua fé não é verdadeira, segundo o ensino de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo que está dizendo aqui na Escritura Sagrada. Então esse é o primeiro ponto, né? E eu queria chamar a sua atenção. Cuidado com as seitas heréticas que acreditam em Deus Pai e rejeitam a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, veja aí no verso 46 de João 12, 46, Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça o quê? Nas trevas. Então, a segunda característica da fé genuína é que ela é uma fé salvadora. Certo? Preste atenção. Jesus é a luz divina que veio a este mundo. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A situação de alguém que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, ela está nas trevas, ela está perdida, ela está sem direção, ela está sem vida espiritual. Então, quando eu creio no Evangelho, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus está dizendo aqui que Ele me salva. Ele me salva. Porque essa foi a missão dele. Ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja Jesus Cristo. Fora de Jesus, não há salvação. A vida eterna está em Jesus Cristo. E se eu creio em Jesus Cristo, eu estou salvo, eu tenho uma vida eterna. Então, guarde bem isso, né? Os que seguem a Jesus, os que creem em Jesus, são salvos. E eles passam a ser chamados à luz da Escritura como filhos da luz. Paulo diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o domínio da luz. Terceira característica da fé genuína, da fé verdadeira, é que a fé genuína pressupõe obediência à palavra de Deus. Versos 47 a 49 diz isso claramente: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo.
Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, a fé salvadora, a fé verdadeira, a fé genuína, ela pressupõe obediência à palavra de Deus. Você não pode crer em Jesus, na pessoa de Jesus, em quem Ele é, e não aceitar os ensinamentos de Jesus. Certo? A nossa fé, ela se fundamenta na palavra de Deus. Todo verdadeiro discípulo, todo verdadeiro crente é aquele que obedece à palavra. É aquele que pratica a palavra. É aquele que recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, como Jesus diz aqui. Ele diz, o que eu estou ensinando para vocês não é por conta própria, eu estou ensinando para vocês aquilo que o próprio Pai me mandou e me deu para eu ensinar a vocês. Então, gente, a fé se fundamenta, né, se baseia na palavra de Deus. Mas em último lugar, a fé genuína, ela recebe a vida eterna. Está aqui no verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai o tem dito, assim eu falo. Eu quero concluir essa meditação dizendo que quem crer na pessoa e nas palavras de Jesus tem a vida eterna. Tem. Jesus Cristo diz que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. É muito importante você entender que o mandamento do Pai que Jesus nos ensina é justamente a vida eterna. A mensagem do Evangelho é a mensagem da vida eterna, da salvação eterna. Então, a fé genuína, ela recebe a vida eterna. Quem tem a verdadeira fé está salvo, porque este é o propósito da pregação, da mensagem, da obra que Jesus Cristo realizou na cruz em nosso lugar. Você pode comprar um livro, mas não compra o conhecimento. Você pode comprar posição, mas não respeito. Você pode comprar pessoas, mas não amigos. Você pode comprar um relógio, mas não tempo. Você pode comprar uma casa, mas não uma família. Você pode comprar uma cama, mas não um sono. Você pode comprar comida, mas não um apetite. Você pode comprar remédios, mas você não compra saúde. Você pode comprar sangue, mas você não compra a vida. Você pode comprar algumas coisas na vida, mas vida, quem tem para dar é só Jesus. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele veio para nos dar a vida eterna. Eu quero concluir essa meditação destacando 2 pontos importantes sobre a fé. A natureza e o objeto da fé. Primeiro, a fé verdadeira é, por natureza, fé salvadora. Ela é um presente de Deus para você. Segundo, a fé verdadeira tem como objeto Jesus e a sua palavra. Santo Agostinho, ele disse, se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas você crê em si mesmo. Eu quero orar por você. Eu espero que você use essa reflexão, esse ensino de Jesus aqui, para avaliar se a sua fé é verdadeira. E se você não tem a fé verdadeira, você pode orar e pode pedir a Deus
essa fé verdadeira. Eu queria, no final agora, fazer uma oração por você. Você quer tomar a decisão agora de crer em Jesus Cristo, de depositar em Jesus Cristo a sua confiança, a sua fé, o seu futuro, a sua esperança? Você quer fazer isso? Eu vou orar por você agora. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos pela tua palavra, que é o conteúdo da nossa fé. E é lendo essa palavra que nós aprendemos que Jesus Cristo veio a este mundo para pagar o preço da nossa salvação. Ele não veio para julgar, mas ele veio para nos salvar. Pai, eu te peço nesse momento que a partir do conhecimento da tua palavra, do ouvir a tua palavra, o Espírito Santo produza fé verdadeira, fé genuína no meu coração, no coração de cada pessoa que está assistindo a essa vida devocional. Pai, nós não queremos viver enganados religiosamente. Nós não queremos ter uma falsa esperança de salvação, mas nós queremos que o Senhor produza na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade, a fé verdadeira, a fé genuína. Quero te pedir por todos aqueles que estão nos assistindo agora, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor abençoe a família de cada um, venha consolar aqueles que estão enlutados, venha levantar os abatidos, venha trazer conforto para aqueles que estão desanimados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, se você quiser deixar no nosso chat aí o seu endereço, o seu contato, se você está precisando de oração, entre em contato conosco, entra aí, nós estamos prontos aqui a acolhê-lo espiritualmente. E eu tenho um convite especial para você, certo? Se você está procurando uma igreja para você ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, uma igreja para você também começar a adorar a Deus, a cultuar a Deus, eu faço um convite para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, na capital, ela fica aqui na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151, bem aqui na esquina da Ponte da Cidade Universitária. E nós temos cultos todos os domingos. Nós temos culto 8 horas da manhã, às 9h30 nós temos a Escola Bíblica Dominical, que você pode vir com toda a sua família. Nós temos classes para crianças, para adolescentes, para jovens, para casais e para adultos. Temos cultos também na parte das 11 horas, né? 8, 11, 17 e 19 horas, certo? Durante a semana, segunda-feira à noite, nós temos o culto chamado Conexão com Deus, que é um culto também de pregação e exposição da palavra de Deus. Na terça-feira à tarde, às 14h30, nós temos um culto para as mulheres, o culto se chama Mulher Esperança. E temos também na quarta-feira à noite, às 20 horas, o culto chamado Somente pela Graça, onde você pode também adorar a Deus e receber, né, o alimento da palavra. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem como marca fundamental, principal, a pregação genuína, expositiva, né, prática, aplicativa das Escrituras Sagradas. Então você é o nosso convidado, né? Eu estarei lá para receber você. É uma igreja muito acolhedora, muito carinhosa. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.